E aí dava um efeito assim de túnel do tempo, viagem intergaláctica. Deus me livre, eu detestei, eu vou morrer, né? É muito cansativo. Mas passou 3 dias, eu falei, gente, eu quero de novo. Aquilo pra mim abriu uma coisa na minha cabeça. Falei, então tá, então já que pode, vamos. Pique de corpo, pique de pernas. Meu Deus, você malha muito. Eu, gente, eu não malho. E eu sempre, tipo assim, eu tinha um dicionário em latim lá em casa. Publicitário, um jornalista, ele é a Barbie Profissões. Urge a necessidade de Me vocês... contratem, então. É casada, amigo. Não sei se com a mesma pessoa. Tá vendo? Todo episódio a gente te dá um motivo novo pra vir aqui no Lá no Bar. Eu tinha que nascer no Halloween. Você está tomando a última dose do Pode Lá, o podcast criado e desenvolvido pela agência Metafox com o Lá no Bar, que fica aqui na 413 Sul. Então senta com a gente para conversar sobre empreendedorismo, entretenimento, saúde e cultura em meio à comunidade LGBTI. Tudo isso acompanhado de gelo e limão. Hoje nós temos um encontro com o Lucas Jansen, professor dos cursos de Publicidade, Jornalismo e Direito da Estácio Brasília, doutorando e mestre em Comunicação pela UNB, e bacharel em Comunicação Social pela UFPE. Então, Grazi, obrigado pela apresentação, né? Aí tem um pouquinho da minha trajetória acadêmica, mas Só um eu pouquinho acho... mesmo. É muito grande. Eu acho importante também pontuar que eu atuei pouco mais de 10 anos em agência de publicidade e propaganda, né? Na Brava Comunicação. E essa caminhada também no mercado de trabalho, no mercado em comunicação, me ajudou bastante na própria trajetória acadêmica, né? Em sala de aula, para poder ter alguns exemplos concretos e palpáveis de produtos de comunicação que eu já desenvolvi aí ao longo desses 10 anos. E também, por estar no mercado, também tem um olhar crítico sobre o mercado a partir de uma perspectiva da academia, da pesquisa, né? Você comenta então sobre a sua entrada na comunicação. Foi há 10 anos atrás, né? Foi quando a comunicação passou a fazer parte tanto do que você estudava quanto com o que você trabalhava. Na verdade, eu acho que a comunicação ela sempre fez parte da minha vida. Eu escolhi fazer publicidade quando eu era 4ª série, vê. Eu lembro esse dia como se fosse hoje. Eu estudei em um colégio pequeno, minha mãe sempre trabalhou com educação, e quando eu resolvi trocar de colégio, meus pais resolveram me trocar de colégio, eu fui me despedir das professoras, né, do ensino Fundamental 1, e minha mãe conhecia todas elas, e uma falou o seguinte: Sandra, ele vai ser um grande publicitário. E eu amei essa palavra, publicitário, sabe? Eu nem sabia o que era, mas eu gostei tanto da palavra, não sei se você já teve isso, de olhar para uma palavra e ter um carinho por ela. Que eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre como era essa profissão, e eu me via muito nela, porque eu acho que desde criança eu sempre fui muito criativo. Meus pais incentivaram muito a cultura, a criatividade. Então eu passei basicamente todo o meu colégio certo de que iria fazer publicidade. Quando chegou no 3º ano, aí eu tive uma caída, um pezinho no direito, tive uma dupla formação, né? E aí eu sempre trabalhei com comunicação. Então, durante a minha época do colégio, eu trabalhava em projetos voluntários. Eu caía para fazer a comunicação do projeto. Destino, né? Eu acho que é um pouco de destino, mas também algo de habilidades, né, que foram treinadas ao longo de uma vida. Então eu acho que essa questão da comunicação ela começou muito lá atrás. Termina com a graduação, com mestrado, doutorado em sala de aula, e é a área que eu pretendo aí ela só seguir. Começou, Lucas, era o que eu ia falar. Ela não terminou, ela só começou. Verdade. Assim, eu entendo exatamente o que você conta, como que isso começou, porque assim, a minha também acabou de começar, né? E eu quero ser jornalista desde os 9 anos. Então eu sei exatamente o sentimento que é essa paixão pela comunicação e sentir que você tem que seguir ali. Não importa o que aconteça, você passou pelo direito, passou por outras formações, dentro do direito também, mas no fim é comunicação. No fim a gente gosta mesmo de estar imerso a esse cenário.
E assim, dentro da comunicação, você tem alguns interesses mais específicos também, né? Sobre um conceito que é voltado mais para publicidade, né? De um nome impronunciável aqui. Advertising. Isso, esse. Me explica um pouco sobre como que a gente consegue vê-lo e você, como comunicador e publicitário, consegue aplicar ele em meio à comunicação. Como a gente falou anteriormente, né, a comunicação é um tema, uma área muito cara para mim. Eu tenho realmente uma paixão, mas uma paixão sem romantizar, né, para que a gente também possa criticar esse campo do conhecimento. E é um campo muito vasto. Você pode fazer pesquisas em jornalismo, publicidade, comunicação organizacional, cinema, audiovisual. A gente costuma colocar as coisas em caixinhas para poder organizar o pensamento, né? Mas, na verdade, existe um grande borramento entre essas áreas. O que eu gosto muito de falar em sala de aula é que, especialmente lá na Estácio, que a gente tem os cursos de publicidade e propaganda e jornalismo. Um jornalista pode tranquilamente atuar como um publicitário numa agência, por exemplo, e um publicitário ele também pode atuar no jornalismo. Então, assim, um dos grandes nomes do jornalismo que a gente tem hoje em dia, William Bonner, ele por formação é publicitário. Eu tô passada, chocada. Sério? Sério. Que tudo. E a gente tem muitos jornalistas também, com formação em jornalismo, obviamente, trabalhando com publicidade, principalmente ali na área de redação, às vezes vão para atendimento, mas são áreas que elas realmente se complementam e que há esse borramento. Eu estou explicando isso porque nos interesses de pesquisa, de fato, existe também um borramento. Eu trabalho muito com a temática LGBTI+, com gênero, sexualidade dentro da comunicação. Então, assim, desde a minha graduação, o meu TCC ele foi em gênero, o meu mestrado ele foi em gênero e sexualidade, e o doutorado também segue dentro desses estudos, né? Que é conhecido como Gender Studies ou estudos de gênero e sexualidade. É aquela pesquisa sobre como homens gays se relacionam dentro do meio das redes sociais? É por aí. O meu doutorado, né, o que eu venho me debruçando agora na pesquisa, é como os relacionamentos homoeróticos, independente se o homem ele se considera gay, bi ou hétero, mas eu estudo relacionamentos de homens entre homens, são influenciados, impactados através do smartphone. Então, assim, eu vou fazer uma etnografia, conversando, entrevistando essas pessoas para compreender como que esse aparelho tecnológico é utilizado como mediador de relações. Você tem, inclusive, você criou alguns perfis nos aplicativos que geralmente a gente usa para ter relacionamento, para poder começar esse estudo, né? Eu estou no primeiro ano de doutorado, né? Então vai ser uma pesquisa aí de 4 anos e eu vou fazendo tudo com muita lentidão, né? Eu não sou aquela pessoa rápida que age sob pressão, então quando me perguntam, e aí, como é que tá o doutorado? Eu falo, não, tá tranquilo. Porque eu estou fazendo sempre aos pouquinhos, né? Então, nesse momento, eu estou em campo, estou realizando entrevistas, conversando com pessoas, para buscar esses achados da pesquisa. Menina, né? eu também faço isso! Mas assim, então, essa pesquisa fala um pouco sobre essa publicidade fora do armário também? Não, a publicidade fora do armário, o advertising, foi o que eu pesquisei no mestrado, né? Então, assim, eu me debrucei principalmente sobre uma campanha do Burger King intitulada Como Vou Explicar Isso a uma Criança, que também foi o nome do livro que eu publiquei fruto do mestrado. E aí eu trabalhei em cima desse conceito que é advertising. Esse conceito ele foi criado por um professor e pesquisador pernambucano, Léo Mundjenski. Veio o sobrenome aí também super complicado como o termo advertising, né? Só que eu estudei as repercussões dessa campanha, que foram 4. A disseminação de hashtags no Twitter, Burger King lixo, Burger King nunca mais. A crítica do apresentador Siqueira Júnior, que foi recentemente condenado à pena de reclusão, né? Por essa crítica que ele realizou em TV aberta, repercussão nacional. A representação número 135 do CONAR. O CONAR, ele é o órgão de autorregulamentação publicitária. E a retomada de um projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, que buscava proibir publicidades que trabalhavam com a temática LGBTI+, e infâncias. A representação de pessoas LGBTI+, na mídia, né, a gente pode fazer uma classificação para poder compreender como que esse grupo é retratado.
Então, lá no livro, com base em referências, pesquisas que eu realizei, a gente pode delinear 4 tipos de representação, tá? A primeira representação é aquilo que a gente chama de publicidade higienista, quando há um apagamento de pessoas LGBTI+, na publicidade. Não tá? tem nenhum tipo de representatividade. Não tem nenhum tipo de representatividade, de representação. Então, assim, a gente pode pegar algumas campanhas de Dia dos Namorados, por exemplo, que tem vários casais ali representados e a gente não vê um casal diverso, no sentido de gênero e sexualidade. O outro tipo de publicidade é a publicidade higienista, é a queerbaiting. A representação, ela existe, mas ela é muito discreta. Então é como se eu dissesse assim, olha, vocês estão sendo representados aqui. Tá? E na verdade essa publicidade ela mais atrapalha do que ajuda, né, a causa. Um terceiro tipo é a publicidade... Oi? De coio. Tá. Um terceiro tipo é a publicidade coió. Existe uma explicitação, existe uma representação da comunidade LGBTI+, mas essa representação ela é estigmatizada, ela é estereotipada, então não é uma publicidade assim muito legal. E por último a gente tem a advertising, ou publicidade fora do armário. Eu vou ter a representação e essa representação vai ser uma representação que valoriza e promove a comunidade LGBTI+. Só que o que acontece com esse último tipo de publicidade, a advertising? Como que ela vai repercutir positiva e negativamente nos públicos de interesse? Então a campanha do Burger King ela repercutiu muito positivamente para a comunidade e aliados, mas algumas pessoas mais conservadoras foram contra a campanha. Propuseram um boicote. É muito comum a gente ver a propostas de boicotes com essas marcas que valorizam a diversidade, né? Mas então, assim, dá para se mesclar e elas caminham muito juntas. A comunicação e a diversidade caminham muito juntas, especialmente na publicidade, né? Tanto por esses conceitos como por alguns outros aspectos. Você concorda? Concordo. E eu acredito que é o seguinte, quando a gente vai pensar nas comunicações, no jornalismo, na publicidade, no cinema, no audiovisual, tudo isso está muito relacionado com a cultura, tá? E com o contexto socioeconômico, político de uma determinada época. Então eu acredito que tanto a comunicação influencia a cultura, quanto a cultura também influencia a comunicação. E o que é que a gente vê? A gente vem passando por um período de que essas pessoas elas saem do armário, né? Elas saem dos guetos, elas vão para a rua, a gente tem mulheres trans e travestis no parlamento, a gente vê, como o próprio tema aqui do podcast, né? Pessoas que trabalham com empreendedorismo, que são da comunidade LGBTI+. E aí, a comunicação precisa beber disso, né? Tanto que essas publicidades elas têm uma alta repercussão pelo fato de ser um tema muito caro e muito debatido pela sociedade. Lucas, você comentou um pouco sobre as suas pesquisas, sobre os seus projetos de pesquisa, né? Sobre os seus artigos e sobre os seus livros. Nesse ano, ou ano passado, foi ano passado que o seu livro saiu? O livro ele é fruto da minha dissertação, né, de mestrado que foi defendida em 2023 e o livro ele foi lançado em 2024. Entendi. Então, assim, eu vou trazer a pergunta que você mesmo faz na capa do livro de volta para você. Considerando todos os conceitos e o seu conhecimento na publicidade, na comunicação, como que a gente pode explicar isso para uma criança? Então, o nome do livro e da dissertação, como vou explicar isso a uma criança, é um plágio, né? Foi o nome da campanha do Burger King, que eu não vou chamar de plágio, eu tomei emprestado para dar o nome a esses produtos. E eu acho que assim, qualquer pessoa que vá ler o livro ou a dissertação pode cair em erro de achar que aquele material vai ensinar você a explicar a temática de diversidade para uma criança, quando na verdade não é isso. É algo muito mais profundo, porque de fato é uma análise discursiva das reverberações, das repercussões da publicidade que trata sobre esse tema. Até porque, assim, explicar isso para uma criança, como a própria publicidade do Burger King nos mostra no filme, é muito fácil. É um tema que as crianças tratam com muita espontaneidade. Não vou falar naturalidade porque eu tenho
algumas questões com com essa palavra natural, naturalização. Então, assim, é muito simples. É tratar com normalidade. Teve uma vez que eu vi uma psicóloga falando que quando a criança faz uma determinada pergunta, seja ela qual for a pergunta, a gente responde aquilo que a criança respondeu e com muita naturalidade, com muita espontaneidade. Então, assim, eu acho que é tratar o tema como algo normal, algo comum, porque ele de fato o é. Mas então, o seu livro fala sobre as repercussões que esse material específico deu na mídia? Sobre o material do Burger King especificadamente? Isso. Quando a gente está realizando pesquisa, a gente precisa fazer alguns recortes no objeto, no espaço, no tempo. Então, o que eu analisei, o meu recorte foi única e exclusivamente a campanha do Burger King, tá? Porque foi pela primeira vez que uma campanha de repercussão e de nível nacional, a gente está falando de um grande anunciante que é o Burger King, vai tratar do tema da diversidade junto com o tema das infâncias. Então eu acreditava, e isso se confirmou, que analisar as repercussões dessa publicidade específica ia ter muito pano para manga, muito material de análise para a gente compreender as repercussões da advertising ou da publicidade fora do armário. Eu acho importante pontuar que esse livro ele é um livro técnico. Ele é voltado principalmente para estudantes de comunicação, profissionais da área ou pessoas que de fato tenham interesse em comunicação. Eu queria falar, assim, o Burger King ele sempre foi uma referência como produtor de publicidade, como um todo, assim. O posicionamento deles nas redes sociais é incrível. O posicionamento dele nos materiais midiáticos deles também são incríveis. Mas, querendo ou não, de certa forma, esse tipo de coisa e conhecimento vai para alguém que é voltado à comunicação, que tem esse pensamento crítico, então. Sim, totalmente. E assim, durante a escrita da dissertação, a gente começa com um olhar muito apaixonado sobre aquela publicidade, né? Então pensa que eu assisti ela várias e várias vezes, analisei várias repercussões, e aí de tanto a gente se aproximar, acordar, dormir com o nosso objeto de pesquisa, como a academia gosta de falar, a gente começa a olhar e faz, essa publicidade ela não é tão boazinha como a gente imaginava. Eu comparo muito com um relacionamento. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente só vê as coisas boas, né? Com o tempo a gente começa a perceber, aquela pessoa tem uma questão que me incomoda. E aí isso também foi acontecendo durante esse tempo da pesquisa, né? Foram 2 anos de pesquisa. E eu acho que, assim, talvez um grande aprendizado para mim é que não há uma ingenuidade quando uma marca, quando uma empresa trata do tema da diversidade. É massa, é importante, valoriza, mas no final das contas, a publicidade ela está voltada para vendas. Eu acredito que a publicidade ela está voltada para um posicionamento de marca. Ok, mas esse posicionamento lá no final das contas, ele precisa repercutir em lucro e em aumento de vendas. Então a gente também precisa ter esse olhar crítico para as marcas que trabalham com o tema da diversidade. Como a gente pode ter um olhar crítico na publicidade? Eu acho que é a gente não ser ingênuo. É saber que legal, marcas como Burger King, Doritos, Itaú, trabalhar com o tema da diversidade, mas a gente não pode fechar os olhos para que essas empresas, no final, ela almeja o lucro. Quando a gente vai, por exemplo, estudar direito, vou trazer um pouquinho do curso de direito, tá? Uma empresa ela vai ter por finalidade o lucro. Se ela não lucra, ela não é empresa. A gente pode chamar de instituição. ONG, de instituição, mas a empresa ela sempre vai ter como finalidade o lucro. Se ela não lucra, ela não tem razão de existir. Então, uma publicidade, uma ação de marketing, uma comunicação, uma ação marcária, numa empresa, ela é sim voltada para o lucro. Então, é ter isso em mente para saber que essas marcas, elas não são ingênuas, assim como o consumidor também não pode deixar de ser ingênuo. Não pode ser Não ingênuo. pode ser ingênuo. Não, mas então se a gente já tá falando um pouco sobre direito, eu tenho algumas perguntas também. Você tem um curso especializante de direito empresarial, dentro do direito. Isso. Como ele funciona? Foi um curso que eu fiz, na verdade, lá na Universidade de Coimbra. Acho que foi em 2014, se eu não me engano. A faculdade onde eu estudei lá em Recife tinha parceria
com a Universidade de Coimbra. E aí eu passei um período lá estudando direito empresarial europeu. É interessante pontuar que é o seguinte, durante o meu curso de direito eu sempre gostei muito de direito empresarial, que aí foi quando veio a chave de pensar a publicidade e a propaganda, porque o tema que eu gostava era marca, propriedade intelectual, publicidade e propaganda ilícita. Tava ali o tempo todo, Tava ali o Lucas. tempo todo, eu acho que eu quis fechar os olhos um estavam tempinho, claríssimos. mas não teve como fechar os olhos, né? E aí, pelo fato de gostar tanto de direito empresarial, como a faculdade ofertou esse curso em parceria com a Universidade de Coimbra, eu fui lá para Portugal um período e estudar sobre esse tema, direito empresarial europeu. E do que se trata o direito empresarial? Então, direito empresarial, anteriormente também conhecido como direito comercial, né, é o direito voltado para o comércio, voltado para as empresas. Então, como a empresa se constitui, como que ela sobrevive, não só as empresas, tá? Porque a gente também compreende as associações, as instituições. Dentro do direito empresarial, a gente também vê registro de marca junto ao INPI e vê. Isso tem total relação, principalmente com o curso de publicidade e propaganda. Quando os estudantes, por exemplo, eles aprendem a criar uma marca, criar um logotipo, uma identidade visual que necessita do registro junto ao mais tarde INPI. vai fazer parte do que a empresa é, né? Total. Então, assim, a gente percebe também como agente de comunicação precisa ter conhecimentos na área do direito. Então, registro de marca, do direito empresarial, direito de imagem. Então, um jornalista, por exemplo, que ele está desenvolvendo a matéria, ele pode pegar qualquer foto e colocar ali, basta acreditar, mas Pode. e na publicidade? Ele pode. E o publicitário, ele pode pegar qualquer imagem e utilizar em uma peça que tem fins lucrativos? Ter essa compreensão dos detalhes entre o direito e a comunicação talvez seja um diferencial meu. Talvez seja muita ousadia dizer um diferencial meu, mas é algo que eu tenho familiaridade e que gosto muito de passar em sala de aula. Eu acho que se torna quase que senso comum quando você começa a trabalhar ou viver em prol da comunicação, de que você, no fim, não é um comunicador, você sabe de tudo um pouco, você tem que estar dentro de tudo um pouco, né? Então, sou até redundante de perguntar se a comunicação é possível ser mesclada com o direito, se elas caminham juntas. Totalmente, totalmente, totalmente. Acho que a minha frase clássica de sala de aula é que um bom publicitário, um bom jornalista, ele se forma a partir do repertório e da bagagem que ele tem. Essa bagagem e esse repertório, ele não se restringe só a peças publicitárias, peças de propaganda, textos jornalísticos. É de fato uma bagagem cultural no seu sentido mais amplo possível. No fim, você é um pouco de tudo. É também. uma mostra que você vai no CCBB, é um livro de Clarice Lispector que você leu. Eu agora tô lendo Clarice e assim, me vem várias ideias legais para utilizar numa aula de publicidade, numa aula de jornalismo. Então, de fato, a gente realmente precisa transitar em várias áreas para poder ter essa bagagem, esse repertório. Vê só, no meu doutorado agora, a gente pode pegar a disciplina de vários programas, né? Então, eu tenho disciplina na comunicação, eu tenho disciplina na antropologia e eu tenho disciplina na sociologia. Uhum. Se tiver ali alguma coisinha de psicologia social, eu talvez tenha um pouco de interesse. Psicanálise não, porque eu realmente não sei para onde vai e é um campo, uma área aí que eu não tenho interesse. Mas assim, a nossa área, ela é muito interdisciplinar. No fim você acaba sendo de tudo, assim. Eu ainda não me formei, eu tô longe de me formar e eu já fui um pouco de tudo. Eu tenho que aprender sobre saúde, eu tenho que aprender sobre esportes, eu tenho que aprender diferentes culturas por N razões. Então, assim, eu acho que pode ser um pouco de ousadia dizer que é uma das melhores áreas para se estar, porque no fim você vai aprender um pouco de tudo, né? Você é um pouco de tudo. Você concorda? Concordo totalmente. Eu acho que um publicitário, um jornalista, ele é a Barbie profissões. Num dia a gente está fazendo comunicação para uma sorveteria, no outro dia a gente está fazendo comunicação para o Lá no Bar, no outro dia você está trabalhando no Ministério da Ciência, no Ministério dos Esportes. Ué, gente, que você tá trabalhando no estúdio Brenda Santos.
Ué, gente, Cristina trabalhando no sol bronzeamento. Ué, gente, Cristina trabalhando na Titânio Cosmético. E acaba que a gente tem que se debruçar sobre um tema que inicialmente a gente não conhecia. Eu acho que é isso que dá tesão na gente, sabe? De conhecer de tudo um pouco e se aprofundando, Eu falar, obviamente. Eu sou uma curiosa safada mesmo. É por isso, porque eu tenho muita curiosidade. Quero saber de tudo. Eu acho que os nossos cursos, eles permitem isso, né? Que a gente conheça muita coisa. Vê, nos 10 anos que eu passei em agência, eu fiz publicidade tanto para o varejo, para shopping center, como já fiz campanha política, já trabalhei com máquinas pesadas, então, assim, máquinas de construção, de pavimentação, e acaba que a gente tem que estudar comportamento do consumidor do varejo, a gente tem que compreender como que uma máquina funciona para poder vender esse produto, para poder divulgar essa mensagem. Essa mensagem com... Não é moral a palavra, né? Mas assim, com coesão. Com propriedade. Passar uma informação certa. Eu concordo com você. Você gostaria de pontuar mais alguma coisa? Sim, gostaria de pontuar uma coisa que inicialmente eu não estava cogitado para essa entrevista, para não fazer uma autopromoção aqui, né? Então foi algo que veio muito de vocês, os estudantes que são protagonistas desse projeto, né? Em sala de aula e principalmente nos projetos, eu parto muito dessa visão, dessa perspectiva de que o estudante ele seja protagonista do seu aprendizado. Então, é isso, bora. Quer fazer dessa forma? Vamos lá. Tanto que os trabalhos, eles têm uma pegada muito aberta. Então, eu acho que o meu papel é muito mais de orientação para que vocês façam algo que no final você olhe e tenha tesão naquilo que foi realizado. Eu gosto muito dessa palavra tesão. Não no sentido sexual, mas no sentido de a gente olhar para um material que a gente entrega no final de uma disciplina, no final de um projeto, dizer, porra, tenho orgulho disso aqui que eu entreguei, sabe? Eu comentei antes na reunião que a gente teve, e eu vim pensando muito sobre isso. Tipo, é engraçado como daqui pra frente, sempre que eu passar na frente do Lá no Bar, sempre que alguém comentar e mencionar o Lá no Bar, eu vou ter uma boa lembrança, sabe? Assim, e é sobre isso também, muito sobre a comunicação. Não só coisas e pessoas, você não acaba conhecendo coisas e pessoas, os lugares também começam a significar muito mais, né? Então, assim, foram 6 episódios, foram várias pessoas extremamente talentosas e referência no que são. Então... Nossa, tô me achando agora. Eu te falei que você me deu trabalho, você tem um currículo desse tamanho aqui, gente. Mas é a melhor parte da comunicação. O conhecimento que ele guarda em você, sabe? Eu agora queria puxar, eu sei que a gente já tá caminhando pro final, mas puxar um outro tópico, tá? Que é muito para o aprendizado universitário, porque eu acho que o período de faculdade, o período universitário, ele é um período muito marcante na vida de cada estudante. E eu acredito que um projeto como esse, que a gente desenvolveu em conjunto, e aí eu me coloco aqui em pé de igualdade com os alunos, por isso que eu falo a gente, é algo que vai marcar profundamente as nossas vidas. No sentido de a gente passar aqui em frente a lá e lembrar que a gente desenvolveu um projeto muito legal falando sobre empreendedorismo, sobre a cidade de Brasília, que são pessoas que estão aqui na capital, né? Que são LGBT e mais, isso é muito importante de pontuar. E eu acho que é um projeto que fica marcado. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de saber que Grazi, Ian, Sabrina, Diego, todo mundo que participou desse projeto, lá na frente vai olhar e dizer, pô, eu fiz esse projeto e eu lembro dele, sabe? É muito legal a gente ter essa sensação de que a gente marcou positivamente a vida de uma pessoa. Como eu falei aquele dia, quando você se afasta, assim, e vê o todo já pronto, sabe? Quando as coisas criam forma, parece... Porque eu já amava o Pode Ir Lá muito antes dele começar, né? E aí os episódios foram correndo, os planejamentos foram acontecendo, mas quando você para e olha o formato completo que aquilo tomou, é gratificante. É muito lindo. Eu acho que é um filho que ele foi planejado, ele foi gestado, ele foi cuidado e agora a gente entrega pro mundo. Pois é. E isso dá muito tesão. É muito gratificante. Muito tesudo. Mas então, muito obrigada, Lucas, pela sua presença, pelas suas aulas e por me convidar pro projeto. Acredito que o Ian também agradeça aí do fundo.
Não, e eu agradeço também o convite, né? Igual. Porque eu fui convidado para Igualmente. estar aqui Não, no podcast. igualmente. São agradecimentos, gratidões mútuos, então. E você tá tomando a última dose do Pode Lá, o podcast mais diversificado do bar mais divertido de Brasília. Mas não esquenta, tá? É o último episódio da primeira temporada. A gente ainda se vê lá.